boa tarde ou boa noite, você é muito bem-vindo a mais um episódio do TiraCast. Dessa vez com a presença ilustre, que a gente já tá querendo há um tempo. Um prazer estar aqui, eu sou fã desse programa aqui, para mim é uma honra, viu? Olha aí, rapaz, Lucas, irmão de Ellen que gravou, a gente comentou de ti semana passada, essa semana com a honra de Lucas estar aqui. Lucas, para quem não veio, aí se lascou quem não veio, passou a lição para nós semana passada, né? E agora, essa semana, estamos falando sobre TinaCast. Episódio 22, para você que está perdido, pode ser que eu também esteja, mas eu acho que é o 22. A gripe me soltou semana passada, mas ela voltou. Ixi. Não, me deixou ruim a semana, então minha garganta ainda está fragilizada. Eu já estou bem recuperado, mas ainda está muito fragilizada. E a gente está falando aí da lição 3 já, do Êxodo. Sim. O que você está achando, Lucas, desse Êxodo? Qual que é a sua visão até agora desse tema? Então, para mim está sendo uma mensagem muito pessoal, né? Essa história de Moisés está me tocando muito. Vale a pena estudar essa lição, realmente. Viu? Cara, eu gostei pra caramba também. A gente está agora aqui no Encontro com Deus, a lição 3. É uma lição que eu gostei demais. Grifei tanto trem aqui que se você não grifou, abençoado, grifei. Mas assim, né, não precisa nem grifar, mas pelo menos colocar em prática na vida, porque eu gostei demais desse ponto Encontro com Deus. Teve coisa que falou aqui que eu nunca nem tinha imaginado. E eu tô adotando uma nova estratégia agora, que é iniciar com a parte comunidade. A parte comunidade fica lá no finalzinho, cara. Diferente. Eu achei ela muito massa. Não sei se você chegou a dar uma lida nela. Eu dei umas anotadas aqui simples, mas anotei. Anotou, né? Anotei. Inclusive, esse pastor Anderson Carneiro, ele é da minha antiga união lá de Manaus. Ele fica em Manaus, mas ia muito a Rondônia, em Cacoal, pastor top, cara. Esse pastor, ele... Pastor de Deus. Ele é massa demais. Ele, assim, bem jovial, muito bacana, gente boa. Pastor Carneiro, não sei se vai ver um dia, né? Um abraço se estiver vendo. Jovem Gustavo aí. Ele é gente boa demais. E, assim, ele faz um destaque, eu acho que é um destaque muito legal de reflexão pra gente começar. Por isso que eu tenho começado por ela. O que você anotou aí, ô Lucas, dessa parte comunidade? Eu confesso que nesse início da comunidade, eu comecei a refletir baseado no que aconteceu, porque teve algumas lições aqui que eu acredito que nós vamos comentar ao longo, sim, que falou muito a respeito aqui sobre esse primeiro tópico aqui de humildade, né? Dos escolhidos de Deus não se acharem aptos. Isso daqui me pegou, achei interessante, né? O que eu mais gostei aqui, no segundo parágrafo, ele fala sobre o episódio que a gente vai falar da tirinha já, e vocês vão entender, que é o episódio da sarça ardente, que Deus fala para Moisés tirar as sandálias dos pés, porque onde ele está é Terra Santa. E o pastor Carneiro, ele comentou algo que eu não tinha botado reparo ainda, e me chamou muita atenção, que foi o seguinte: Moisés não podia se aproximar do Criador do jeito que quisesse. Não era do jeito que ele estava ali. E aí, esse jeito que quisesse, lá no finalzinho, está dizendo assim, ó, cheio de autossuficiência e achando que sabia de tudo. O Senhor nos chama a nos despojar do nosso ego e nos render completamente a Ele. Muitas vezes a gente quer fazer algo para Deus, fala assim, não, Deus me chamou. Às vezes até eu no TinaCast, ou em alguma outra coisa, e aqui fala assim, ó, Deus nos chama para algo novo. Mas se continuarmos presos às nossas sandálias do passado, podemos estar segurando traumas e inseguranças ou até mesmo pecados que estão nos impedindo. Então, quando na reflexão aqui da comunidade, quando ele comenta muito mais, você separa para ler aí, ele pega e fala sobre quando Moisés chega lá, ele quer se aproximar, Deus pega e fala para ele, epa, peraí, tira a sandália dos teus pés, porque onde você está é Terra Santa. E aí ele começa a fazer comparativos. O que está sendo a sandália? Qual sandália você precisa tirar? É o último parágrafo da comunidade, que diz assim, ó, hoje Deus pode estar falando com você, assim como falou com Moisés. Talvez ele esteja pedindo para você deixar algo para trás que tenha impedido a sua intimidade com ele. Pode ser o medo, a dúvida, a apatia espiritual, ou até mesmo um relacionamento, um hábito que não o aproxima dele. O convite de Deus é claro, tire as sandálias, porque eu quero levar você para um novo nível na fé. Nossa, é incrível isso aqui, sensacional. Eu nunca tinha olhado para esse ponto, tipo assim, Moisés, tira sua sandália, porque você está atrasando, e às vezes a gente vai para local santo,
Eu vou para o púlpito cheio de pecado. Eu vou para a liderança jovem cheio de coisa. E aí, às vezes, ainda tem paixão de falar, não, Deus vai me aceitar assim, não sei o quê. E a lição vem mostrando que Deus pegou e chegou para Moisés e falou, ó, tira a sandália, porque aqui você está, aqui é outro patamar. Então, eu vejo que isso é muito forte, principalmente para líderes, aqueles que se põem em liderança. Quando eu fui fazer teologia, meu irmão, de menino eu queria ser pastor. De pequenininho mesmo, eu aprendi a falar, eu falo, quero ser pastor. E meu irmão pegou e acompanhou toda essa lida e tal. Quando estava chegando perto da hora, ele me chamou e falou assim, cara, você quer ser pastor? Não quero. Meu irmão hoje é agnóstico, mas ele tem muito conhecimento bíblico, muito conhecimento de Ellen White, assim, mais que muito pastor que existe por aí. Nossa. Muito mesmo, assim. E aí ele sentou comigo e mostrou passagens de Ellen White, passagens bíblicas, falando sobre o peso que recai sobre aqueles que se colocam em situação de liderança. Com certeza. Nós achamos que é algo simples, mas por trás existe uma guerra espiritual e os homens de Deus, eles precisam ser, de fato, homem de Deus, precisa ser homens espirituais. Precisa ter responsabilidade, precisa ter tomar cuidado com os hábitos. Sim, é muito forte. É muito forte. E aí, quando eu me toquei disso aqui, eu falei, caramba, velho. E eu, inclusive, desisti de teologia nesse momento pela responsabilidade. E aí eu falei, não, vou fazer medicina. 3 dias antes de eu embarcar para fazer medicina lá na Bolívia, eu ia com o meu irmão, inclusive. Nossa. Deus me chamou num acampamento, num retiro de carnaval. Eu saía do retiro, 2 dias depois eu ia embora. E eu estava organizando esse retiro. No último dia do retiro, Deus falou diretamente comigo, assim, num chamado muito forte. E aí eu cancelei tudo de medicina. E foi fazer. E falei, vou fazer teologia. E a cidade que eu estava indo tinha uma universidade adventista. Então, como eu já estava com passagem com tudo, fui para lá mesmo. Só que a teologia ia começar um mês depois, porque o pessoal ainda estava comportando. Aí foi o tempo de dar o trâmite para começar a teologia. Mas enfim. Que história. É uns trem assim. Começou muito forte, começou muito forte. É uns trem muito massa. Mas assim, eu gostei muito, muito, muito mesmo dessa parte. E a gente já vai entrar então direto com a tirinha. Sim. Eu vou pedir para os editores magicamente agora. Colocou a tirinha à vista. Lucas, o que você viu dessa tirinha, maninho? Quais são as suas primeiras impressões? Da tirinha eu já anotei mais. Da tirinha, daqui eu anotei mais. Agora confesso que me arrependi de não ter estudado muito a comunidade. A comunidade. Foi muito bom esse ponto que você colocou. Cara, não, e pior que toda a comunidade está vindo assim com um negócio que você fala. Sim, nossa. Isso que você falou aí, eu não tenho coragem de comentar em qualquer lugar. A gente está comentando aqui no TinaCast. Mas falar de líderes espirituais é complicado, porque às vezes, algum hábito simples pode ser ponto de tropeço para algum irmão. E é muito complexo isso. E deixa eu abrir um parênteses aqui com você, porque uma vez na faculdade de teologia, um aluno lá levantou a mão e fez uma pergunta para o professor. Era uma pergunta boba. Uhum. E em teologia, gente, se vocês acham que advogado se acha, é porque vocês não entenderam... Coisas que eu não teria coragem de falar. Tudo que você está falando desde o início agora eu não teria coragem de comentar. É porque vocês não foram numa faculdade de teologia de primeiro semestre, que você olha, aquela galera entra lá, velho, numa topetice assim, não eu sei de tudo, sabe? Que é complicado demais. Vai lá, você vai entender o que eu tô falando. Então... E aí o menino humildezinho fez uma pergunta, que era uma pergunta simples. Era um negócio ali bem tranquilo, eu não vou lembrar agora. E aí um dos outros pegou e levantou. E quem estava dando aula pra gente era o Dr. Raul Quiroga. Se algum dia ver também, um forte abraço. Amo de paixão esse doutor. Ele é um argentino, professor e doutor em Antigo Testamento. Nossa. Muito fera. E aí o menino pegou e falou assim, a gente tem que levar em consideração que isso aí não é ponto de salvação, né, professor? Então, é melhor nós seguir a aula e tal. Aí o professor pegou e falou assim, ticos, primeira lição para vocês aprenderem. Não existe essa de isso é ou não é ponto de salvação. Não somos nós quem vamos definir o que é o que não é. Porque para o Lucas pode não ser. Mas para o Gustavo às vezes é. E eu tenho que respeitar porque Jesus morreu e quer cuidar para que esse ponto de salvação para o Gustavo seja sanado. Então, tudo é sim ponto de salvação.
A gente precisa sim Tomar um observar, cuidado, né? tomar um cuidado muito forte. E quando você falou, acabou Você me lembrou destacando isso. lembrou Então isso. não fecha o parênteses aí. Então, o que nós queremos dizer, eu acho que basicamente é que ser um líder espiritual tem um peso grande, porque as pessoas vão se inspirar em você. Né? Tem aquela música Janeiro, da Laura Moreno, você não conhece? Sim, Escute, conheço. que traz um pouco sobre isso através de um poema, né? Muito bonito. Aí eu fecho parênteses, você... Não, fechado. E fala da tirinha, então, Beleza. né? A tirinha até que tem 2 horas, eu acho, coitada. Vamos lá, tirinha. Bem, quando eu comecei a ler essa lição, ela tá escrito aí na tirinha, eu no meu dia mais tranquilo. Então eu pensei num dia comum. E por algum motivo, que eu não sei qual é, nessa lição em específico, talvez seja por causa do TinaCast, pressão do TinaCast, eu pensei em muitas coisas. Uma delas é que isso aconteceu num dia comum para Moisés e se tornou um dia extraordinário para nós. Aí a lição que eu tirei para a minha vida. Nós precisamos lembrar de Deus nos dias ordinários. Ser fiéis nos dias ordinários, senão não vai acontecer o dia extraordinário. Isso vai se repetir na Bíblia. Daniel, ele orava todos os dias, 3 vezes ao dia. Ele não era jogado na cova dos leões todos os dias. Mas o dia extraordinário só aconteceu porque ele era fiel nos dias comuns, nos dias ordinários. Então essa foi a primeira mensagem que eu tirei da tirinha, né? Muito bom. Inclusive, a gente vai ter um tempo que fala sobre essa ordinariedade. Vai ter, e aí depois aparece isso. Muito bom. Eu não tinha observado isso, porque o que eu faço? Já que é para observar a lição, a tirinha, eu anoto tudo logo antes de nem ver o resto, né? Entendi. Eu anotei assim, o que eu achei que ia acontecer? Sobre o momento em que Deus fala com Moisés através de uma sarça. Faz o chamado, Moisés recusa, e Deus insiste e capacita ele para a missão de libertar os hebreus do Egito. Sim. Foi o que eu coloquei ali para tentar descobrir. E aí a gente chega em domingo, onde vem com o tema Terra Santa, né? Esse domingo não tinha uma historinha, porque a lição passada tinha. Todo domingo tinha uma historinha. Essa lição eu já vi que mudou isso. Não é todo domingo que vai ter história. A lição que eu fiz com ela tinha uma história. A lição que eu fiz com o William não tinha. A que eu estou fazendo com você também não tem. Mas, enfim, Terra Santa, o que você destacou? O que você gostaria de comentar aí? Beleza, de domingo, posso dar só uma volta aqui? Pode, você fica à vontade. Vou dar uma volta aqui que eu acho que tem uma conexão simples assim. A gente falou dos dias ordinários, e aí no início aqui, quando você lê o primeiro parágrafo, né, eu já... Isso é domingo. Domingo. Aí eu vou fazer o ponto aqui. Tá, para linkar com a... Isso, para fazer uma conexão. Você tem aqui um momento que Deus, ele chama a atenção de Moisés de uma maneira única, né? Eu achei muito interessante esse ponto aqui. E ainda nessa primeira coluna aqui da Terra Santa, né, a gente tem, eu grifei aqui o fator da mãe dele, né, que foi um fator importante, eu acho, para poder acontecer esse dia extraordinário, né? Foi por essa linha aí. Eu vou comentar aqui do início, só um detalhe assim, de maneira despretensiosa, que num dia comum, esse sujeito Moisés, 40 anos no deserto, todo dia igual, e aí eu pensei assim para a minha vida, às vezes eu estou fiel num dia comum, e aí eu me desanimo, porque não acontece nada de extraordinário, não sei se você concorda, a gente vem para a igreja, lê a Bíblia, e aí eu pensei assim, parece às vezes que Deus não está escutando a gente, parece que Deus ele não vai chamar minha atenção de uma maneira única, que é o que está trazendo aqui. Mas eu lembro de um texto também, que está em João, até anotei aqui, João capítulo 20, verso 29, que é Jesus falando assim, bem-aventurados aqueles que acreditam em mim sem me ver, felizes são. Então se nós achamos que Deus não está nos escutando, parece que a gente está num deserto, os dias estão comuns, Jesus fala que é bem-aventurado quem tem fé nos dias comuns, e eu achei isso interessante. Aí pode? Com certeza. Não, pode seguir. Segue na Terra Santa, que você... E o que eu vi da Terra Santa? Que ela primeiro começa perguntando, como você conheceu Deus? Sim, e aí vem um negócio muito interessante, porque ela fala assim, qual foi aquele momento em que virou a sua vida? E aí a própria lição já traz. Para quem é adventista de berço, quem já nasceu na crença e tal, pode muitas vezes dizer, não, sempre eu conheço Deus, desde quando eu me entendo de gente, eu já sei de Deus e tal. Só que aí fala sobre Moisés teve um momento específico em que Deus chamou a sua atenção de maneira única.
Aqueles que nasceram em lares cristãos, aqui fala inclusive, podem achar que sempre conheceram a Deus. Moisés tendo um encontro inesperado com o Senhor, que transformou a sua vida. E Moisés, detalhe, ele sempre tinha também nascido ele nasceu e cresceu ali, pelo menos até os 12 anos, mais ou menos, com a sua mãe, em um ambiente cristão. Exatamente. Sabendo do rolê. Só foi 80 anos, gente. Ele já tinha 80, porque 40 anos ele matou o egípcio. Vai passar mais 40 anos lá, trabalhando de pastor, tarará, para conhecer e tal. E aí eu ainda destaquei aqui, ó. Os seus antigos sonhos de fazer algo pareciam agora distantes e esquecidos. Sim. A única preocupação era encontrar comida e água para o seu rebanho. Após 40 anos pastoreando ovelhas, Deus se revelou a ele. O anjo do Senhor já havia se manifestado várias vezes na Bíblia. A Agar, a Abraão e a todos os israelitas, inclusive no deserto, várias vezes ali. Só que o momento de Moisés foi específico ali. E quando Deus ele se revela, Moisés ele começa a ter uma movimentação totalmente diferente. Por mais que hoje a gente vê esse dia como um dia extraordinário, no dia foi um dia normal. Exatamente. No dia foi um dia normal. Eu não sei quantos tiveram já a oportunidade de fazer algo assim. Provavelmente muita gente, né? Ou quase todos. Por exemplo, você está esperando muito alguma coisa. Muito, 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 muito. E aí quando chega lá, você fala, ué, tá acontecendo, mas é assim mesmo? Ah, sim. Você tem uma expectativa sobre alguma coisa, né? É. O meu microfone parece que apagou. Ih! Ó, isso é coisa tá... É coisa da minha irmã. Deixa eu ver isso aqui. Pega aqui. E eles carregaram hoje, cara. Então deixa eu ir comentando então essa parte aqui que você disse. Vai comentar. Deixa eu comentar aqui. O nosso líder aqui, Gustavo, ele fez um comentário. Você vai tentar carregar aí? Olha só, tem um ponto interessante que ele falou, que eu acho que a palavrinha que resumiria essa parte da Terra Santa é o tempo de Deus. Porque em um determinado momento, a lição está dizendo aqui que foi, inclusive, uma parte que eu também grifei, que os antigos sonhos, lá, os sonhos aqui está dizendo grandiosos que ele tinha de salvar o povo de Deus, agora acabou. Ele acha que ele estudava antes aqui está frisado isso, ele estudava guerra, geopolítica, ele entendia, eu sou mais preparado para salvar o povo de Deus. E aí não aconteceu nada. Ele matou, escondeu, não aconteceu nada, e de repente ele tem que ir embora e falou assim, eu acho que eu pensei demais, eu acho que eu tinha um propósito grande demais, e aí Deus falou assim, não é você. Ele foi embora. Eu tenho certeza que Moisés, ele acreditou que Deus falou assim, ó, não é você mais, eu vou arranjar outro. Ele pensou isso com certeza. E ele passa muito tempo sem estar longe de Deus, acredito que ele tinha uma comunhão diária com Deus, e isso mostra aqui que existe o tempo de Deus, o tempo certo não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. E para mim, isso é muito importante. Eu quero algumas coisas, mas sempre no tempo de Deus, né? Tem que esperar esse tempo, ter a hombridade disso, ter a noção de que... Bom, a gente vai ficar trocando o microfone aqui, porque né, o outro tá tentando me carregar ali. Eu ainda vou entender esse microfone, porque ele é novo. A gente ainda não se adaptou, mas vamos se adaptar. Vamos lá. O que eu vi também, aqui logo nesse ponto que você fala, é que, além do que você disse sobre Moisés se achar autossuficiente, pastor Gustavo, nosso presidente, ele falou que uma vez ele saiu do país e aí ele estava com dinheiro para passar 3 meses no país. Então a ideia dele era conseguir um emprego lá para se manter. E aí ele falou, cara, em 3 meses não é possível que eu não consiga um emprego, eu vou conseguir. E aí, quando ele estava lá 2 semanas e não tinha conseguido um emprego, ele aprendeu a economizar. Então, o dinheiro que daria para ele viver 3 meses, ele conseguiu viver 6 meses. E aí ele falou assim, cara, em 6 meses não é possível que eu não arrume um emprego. E ele tentou, e cara, durante os 5 meses e meio, ele não conseguiu um emprego. E aí, quando ele fala assim, não, cara, realmente eu não vou conseguir, eu vou ter que voltar ao Brasil, baixou a guarda, ligou para os pais, avisou os pais, 2 dias, se eu não me engano, antes dele vir embora, ele conseguiu uma entrevista despretensiosa e essa entrevista gerou um emprego para ele.
E aí ele até fala que ele entendeu que enquanto ele olhava e falava assim, não, eu estou seguro aqui, né? Qualquer coisa eu consegui. Ele não estava conseguindo, mas a partir do momento que ele dependeu completamente de Deus, Deus foi lá e pluve. Então, às vezes, Deus está esperando alguma coisa assim na nossa vida, porque ele não age porque a gente está muito autoconfiante. E aí, qualquer coisa que a gente conseguir, a gente não vai atribuir a ele, vai colocar assim, não, é porque também, né, me preparei, não, eu também, né, me coisei e tal. Então, Moisés, ele precisou estar ali, vendo que não dependeria literalmente nada dele para confiar 100% em Deus. Rapaz, você falou tudo. Eu vou repetir o que você falou. Tem que confiar em Deus, não tem jeito. Todas as conquistas que eu tenho na vida, eu não consigo dizer que não foi Deus. O curso que eu estou fazendo, todos os projetos que eu coloco e dão certo, eu não tenho dúvida que é Deus, assim. Quando eu estou para desistir, eu falo, não dá certo, e dá certo. É Deus, não tem como, né? Então, a lição aqui é aquela lição simples, né? Se você colocar... Eu sempre repito isso para eu não esquecer. Se você colocar o general que não perde nenhuma batalha para guerrear suas lutas, não quer dizer que você não vai batalhar, você vai também para a guerra, mas seu general, ele não perde. Então, se você deixar ele na frente, não tem como dar errado, né? A parte de dar errado é só se a gente realmente quiser tomar a frente, como a gente muitas vezes faz. E aí chega na segunda-feira, chamado para libertar. Não sei, a lição dele, bicho, é negócio de doido. Toda grifadinha aqui e tal. Acho que não dá pra ver, não. Vai dar, não. O que você viu? O que você viu aí? Fale para nós aí sobre chamado para libertar. Rapaz, eu vou começar do início aqui. Eu acredito que se eu falar um pouco alto, se eu falar também, eu acho que dá certo. Não, vai dar. De um jeito ou do outro vai dar certo. Tá dando certo. Bem, Deus ele chama Moisés, certo? E aqui no início, a gente falou sobre o momento certo, que Deus ele atua, o povo estava esperando Deus também, não era só Moisés que estava com expectativa no propósito dele, o povo estava com expectativa no propósito de Deus para eles. Sim, com certeza. Todo mundo estava querendo a resposta de Deus, certo? Uhum. Mas é tudo no tempo de Deus. E o povo aprendeu isso e Moisés também. Vou segurar aqui que aí você fica focado em isso. E aí eu fiz algumas anotações aqui no início, talvez você queira dizer outras coisas, né? Algumas perguntas que todo mundo se faz. Eu já me fiz. Por que eu estou nessa situação? Por que as coisas... Tá aqui essa pergunta aqui na lição. Você não estudou, você perdeu. Por que eu estou nessa situação? Por que o povo estava escravizado? Por que os bebês do sexo masculino estavam sendo mortos? Por que quase Moisés? Por que todo esse sofrimento? E eu fiz algumas pontuações, e uma dessas pontuações, a primeira delas, eu queria trazer uma coisa diferente, que eu aprendi aqui no Morada, que foi a história do Carlos. Eu chamo de Carlos, mas é o WG Gabriel. WG. E ele teve um acidente grave. Não sei se você estava na época. Não estava, mas eu fiquei sabendo da história. E ele foi filmado. Foi no meio, foi na avenida, um carro atrás estava filmando, que era um carro de empresa. E perguntaram para o Carlos, chama ele de Carlos, aqui na igreja, teve um testemunho bonito. Qual é o plano de Deus para sua vida? Por que você passou por esse sofrimento? E Carlos ele falou assim: eu sei que Deus tem um plano para minha vida, mas eu ainda não sei qual é. Então, às vezes, acontece alguma coisa. Carlos é WG? WG. Olha, ele falou Carlos isso. É WG. Rapaz! E aquilo ficou na minha cabeça, porque parece que todo sofrimento que você passa, você tem que ter uma resposta. Mas nem sempre nós vamos ter as respostas. Certo? Então, esse foi o primeiro ponto. Acontece alguma... Claro que a gente sabe da história de Moisés, o decorrer. Mas acontece uma coisa na minha vida, às vezes eu não sei. Às vezes eu vou descobrir daqui 10 anos, daqui 5 anos, e a gente tem que ter paciência. Não, e a gente sabe da história de Moisés agora, mas, moço, calcula aí. 40 anos sendo reizão lá, príncipezão. Não deu certo. 40 anos, construiu família, teve filho, pastoreando os trem, tarará. Aí Deus aparece. 5 vezes ele negou. Dica do quiz, hein? Sim. Aqui a lição fala que Moisés ele negou 5 vezes. Teve 5 tentativas ali. Então, assim, Deus ele vai ter o plano e o plano ele vai executar no tempo dele. A nossa parte é confiar. Sabe por quê? Pensa aí comigo. Desde que
Como é que é o nome do último? Malaquias. Malaquias conclui a inscrição, o relato do Antigo Testamento. Até Mateus começar com o relato do Novo Testamento, é muito tempo. É uns 400 anos, se eu não me engano. Eu acho que é isso mesmo. 400 anos, pô, é muito nego que nasce e morre e fala assim, pô, nasci e morri em vão. Pode ser que a gente vive hoje num limbo desse. Não quer dizer que o plano de Deus não pode ser executado na minha vida. Aí vai depender do quanto eu me disponho para que isso aconteça. Não é fácil, né? Não é fácil. Às vezes você está numa situação de eu segurar aqui para você descansar. Eu pontuei outras duas coisas. A segunda é que não quer dizer que você é uma boa pessoa, que você faz as coisas certas, que a sua vida vai ser fácil, né? Não quer dizer. Você pode ser uma boa pessoa, você pode fazer tudo certinho, aí você abre uma empresa com alguém e te dá uma rasteira. Não vai acontecer isso. Você pode ser injustiçado no seu trabalho, na faculdade. Então, o sofrimento ele é da natureza da terra, né? A minha dúvida é se quando tu segura assim, tu não tampa o... Você tá certíssimo. Você tá certíssimo, né? Tem que segurar embaixo. Eu não sei. Eu acho que você tá certo. Então, eu repito que o mundo é ruim, o mundo é complicado, o mundo tem a natureza do mal e vai acontecer sofrimento com pessoas boas e nem sempre vai ter uma explicação, certo? Nem sempre vai ter uma explicação por que isso aconteceu. E tem um terceiro e último ponto que eu acho que esse aqui é doloroso. Esse aqui é doloroso. Por um bom tempo da minha vida, eu sempre tive... As coisas eram tranquilas. Depois teve problema. Eu acho que a vida é uma montanha-russa, né? Alguns são maiores que outros. Mas tem uma coisa que eu acho que é verdade. Não sei se você vai concordar comigo. Às vezes, eu até anotei alguns textos que confirmam esse raciocínio. Às vezes, uma vida muito confortável é um grande perigo para um cristão. Às vezes, essa vida está tranquila demais, está tudo bom, a vida está boa, mas é aí que está morando o perigo. Quando tem um sofrimento, quando alguém morre, geralmente as pessoas lembram da única esperança que vai resolver esse problema, que é Deus. Então, eu anotei aqui que, às vezes, uma vida confortável, ela pode representar pode representar que você não está atrapalhando os desígnios do inimigo. Já pensou? Se eu estou atrapalhando o inimigo das almas, ele não está contente com a minha atuação na Terra, ele vai me cutucar. Porque esse mundo, ele jaz no maligno. Jaz no maligno. Então esse é o ponto. Tem outros textos aqui, não sei se vai dar tempo da gente comentar, mas esse é da primeira coluna, era isso que eu queria dizer. Você quer comentar mais algum ponto? Não, você desembolou bem. Tem uma pergunta aqui legal que eu acho que é bom ficar. Se Deus aparecesse para você, lá na partinha do Pense, se Deus aparecesse a você, como fez com Moisés, qual seria a sua primeira pergunta? E por quê? Pode começar. Não, essa é uma pergunta para jogar, entendi. Ao vento. Não, eu pensei aqui. Você pensou na pergunta? Qual seria essa pergunta? Rapaz, eu queria... Tem outra pergunta aqui também que eu acho que é quase igual, né? Se você tem uma discussão, se eu fosse discutir, eu falei assim, eu queria pedir para Deus um tablet, assim, com um checklist. E aí ele tinha que atualizar, que nem na internet, online, assim, o que eu tenho que fazer, certo ou errado. Se tiver certinho, tipo assim, o caminho que Enoque seguiu, aí não tem como a gente errar, já pensou? Então, tua primeira pergunta ia ser um pedindo um tablet. O jeito que você falou ficou ruim, mas vou deixar mais bonito aqui. Eu ia chegar para Deus, né? Se Deus aparecesse com Moisés, qual seria a sua primeira pergunta? Eu ia perguntar para Deus o que eu tinha que fazer para ser salvo. Olha, não é por nada não. Só tá lhe faltando a conta bancária. Mas é a mesma pergunta do jovem rico. Deus já respondeu isso aí, entendeu? Não gasta não, pô. Não gasta não. É porque eu acho que eu me confundi aqui. O que eu queria mesmo é um checklist. Eu queria um checklist. Tipo assim, eu vou andar por aquele caminho. Aí Deus fala assim, ó, não. No Antigo Testamento tinha duas pedras que brilhavam dizendo sim ou não. Eu queria ter tipo umas duas pedras dessas. Pra quando eu fazer uma coisa, for fazer pra um caminho, aí brilhava assim, não. Aí eu já ia saber. Tá entendendo? Ah, entendi. Pessoa certa, dá pra namorar essa menina? Brilhou? Não. Aí sim. Entendeu? Só para te ubicar, gente, essa pedra que ele está falando, isso era um peitoral que o sumo sacerdote usava na terra
para reconhecer. E ela tinha pedras preciosas. Inclusive, essas pedras preciosas, para quem estuda um pouquinho mais, elas foram feitas para Lúcifer. As pedras preciosas elas foram feitas no dia que Lúcifer foi criado para ele, tarará e tal. Enfim, né? Não é o tema agora, mas é só uma curiosidade. E aí o miserável quer uma pedra que só o sumo sacerdote podia usar, para ele usar no dia a dia para achar uma namorada. Olha, daí você vem. Eu dei um exemplo, mas foi até bom. É bom, né? Porque o pessoal não tá sendo feliz nas escolhas. Eu fui, graças a Deus, eu fui muito feliz. Mas vamos lá, discutindo com Deus terça-feira, o que tu viu aí? De terça-feira, né? Eu também fiz algumas anotações. Deixa eu segurar aqui. Tá? Beleza. Bem, primeiro ponto, a gente tem Moisés tentando discutir com Deus, né? Sobre a capacidade dele. Ele falou assim, Senhor, tem muitas pessoas com uma qualidade melhor do que eu, por que você está me escolhendo? Certo? E aí, nesse ponto aqui, o que eu deixei claro é que nós precisamos confiar em Deus novamente, precisamos ter paciência e precisamos acreditar que se Deus ele te chamou para algum ministério, ele vai te capacitar. Como? Aí eu não sei te dizer. Mas se você não fala bem, a promessa de Deus é que ele vai te dar um jeito para você falar bem, para você se comunicar bem. A questão aqui é se você está disposto ou não. Tem uma frase que diz assim: todos são chamados, mas poucos são escolhidos. E aí tem a pergunta: mas quem são os escolhidos? Aí a pessoa responde: os escolhidos foram aqueles que atenderam o chamado. Deus chama todo mundo, Deus quer que todo mundo seja salvo. Mas se Jesus te chama para você participar do TinaCast, para você participar das coisas da igreja, para você ser mais ativo, e você diz não, você que escolhe não ser o escolhido de Deus. Isso é um ponto interessante. Já fazendo um apelo, inclusive, para todo mundo aceitar vir para cá, viu? Cara, o que eu destaquei aqui? Eu gosto de curiosidade. E essa lição que eu falei, gente, chamou muito minha atenção. Às vezes o tempo pode até se exceder, mas não fiquem tristes. Porque assim, ó, o terceiro parágrafo de terça-feira começa dizendo que Deus reconheceu que o povo ainda poderia não acreditar em Moisés, se eles ainda não acreditassem, mediante os sinais, tá. Qual que vem a questão? Deus não é onisciente? Deus não sabe de tudo? Sim. Fechou. Fechou. Deus sabe de tudo. Se Deus sabe de tudo, como é que Deus reconhece e fala, não, Moisés, é verdade, pode ser que ele não acredite, não. Deus não já saberia se eles acreditariam ou não? Deus já sabia de tudo, né? Por isso que você tem que confiar nos planos de Deus, que ele sempre vai ter a alternativa correta. Mas Deus, ele dialoga conosco, né? Deus, ele é um Deus que quer ser um nosso amigo. Eu acho que você já comentou isso em alguns outros tinas, né? Eu cheguei a comentar, o que eu mais gostei aqui, eu até destaquei como onisciência, é que a onisciência de Deus é saber de todas as possibilidades, de todos os momentos, de todos os caminhos, respeitar a nossa decisão. É como se a gente tivesse um labirinto aqui em cima, imagina, é um labirinto, cada curvinha é um novo caminho diferente. Deus, ele está em cima e ele vê o labirinto e sabe todos os caminhos onde vão dar, mas ele deixa a gente fazer as curvinhas. Então existia sim a possibilidade do povo não acreditar. E eu acredito, né, que por isso é gustavianice, tá? Não, sem embasamento nenhum. Mas o que eu acredito é que quando Deus ele reconhece que o povo poderia não acreditar em Moisés, é ele olhando pro labirinto de cima e falando, cara, realmente existe a possibilidade de você chegar lá e só fazer o cajado na cobra e a mão leprosa e o povo não acreditar. Existe essa possibilidade. Então, se acontecer isso, pega a água do mar e joga na terra que ela vai. Do rio, né? Joga na terra que ela vai virar sangue. E aí ele olhou pro tabuleiro e falou: aí eles acreditam mesmo. Aí não vai ter nenhum e tal. Então eu vejo muita onisciência de Deus como essa soberania. Ele está em cima, ele vê tudo o que pode acontecer, que são trilhões, zilhões, sei lá, infinitas possibilidades, mas ele é infinito e ele sabe de todas. Essa é a onisciência dele. E o livre-arbítrio é ele deixar que a gente escolha. Ele sabe todos os caminhos onde vão dar, mas ele não interfere no caminho que você vai escolher. Exatamente. Eu penso assim também. Não é uma forma de pensar individual, eu acho, mas eu acredito assim, eu anotei inclusive assim, Deus sempre tem um plano B. Então fica com Deus que ele tem a solução, certo? Mas é claro que isso que você falou, eu penso muito naquele cego. Ele queria ver, e aí Jesus pergunta, você quer ver mesmo? Ele fala, sim. Mas aí
pessoal da área da saúde, você que é da área da saúde, reconhece, Nossa, nós, né, nossa. reconhece que quando alguma pessoa está muito tempo sem ver, por exemplo, e ela vai ter contato com luz, ela vai ter consequências. Não vai ser confortável. Você quer mesmo ver? Então, tudo que você escolhe vai ter uma consequência para você. Tudo. Se você aceita seguir Jesus e tinha uma vida complicada, vai ter consequência. Se você não aceita Jesus e continua na sua vida complicada, também vai ter consequência. Então esse é o ponto. Deus ele deixa você escolher. Uma coisa que eu achei interessante aqui, que ele se sentiu indigno, incapacitado, deu desculpa, mas é uma coisa que eu coloco na minha vida. Tem coisas que eu não gosto de fazer, tem coisas que eu não gosto de participar. Eu falo assim, poxa, eu podia estar descansando, podia estar dormindo, estou muito cansado, estou estudando para a prova. Mas eu faço um exercício. E aí a gente fala que tem 3 Bíblias. Eu acho que você já falou isso em algum Tino, inclusive. Estou fazendo referência aos Tinas. Maratonar os Tinas. Tem uma Bíblia, que é essa daqui, a Sagrada, escrita por homens. Tem a Bíblia que se tá na internet, o Rodrigo Silva vive repetindo, que é o nosso exemplo. Você talvez vai ser a única Bíblia que muitas pessoas vão ler. E aí tem uma terceira Bíblia, que é a natureza. Se você sabe identificar algumas lições da natureza, algumas correlações, o senhor aí que mexe com fisioterapia e tal, você entende que Deus ele comunica conosco através da criação dele. E uma coisa que eu tirei de lição aqui para mim é que ele fala assim, não uma vez, não 2 vezes, não 3 vezes, não 4 vezes, não 5 vezes. A lição, isso não foi uma coisa positiva. Moisés ele foi um homem de Deus, mas isso não foi legal, certo? Sim. A lição que eu tiro para minha vida e que a natureza tem um pouco disso é que você parece que mexe com a psicologia também, não sei, parece que você tem umas ideias legais. Amém, amém. Mas quando você decide servir a Deus e diz sim, se insiste em todo dia abrir sua Bíblia, fazer todo dia, de maneira recorrente, todos os dias, de maneira religiosa, tem um termo específico, não estou lembrando qual é, você se treina para você sempre continuar. Isso daqui não é papo de coach, né? Não estou dizendo que se você fizer isso aí, você vai ter mais energia para fazer, mas os nossos amigos aí da psicologia, eles sabem que se todo dia você acordar e repetir a mesma coisa, não sou psicólogo, estou fazendo uma análise fisiológica. Tem as sinapses, elas vão acontecer, vai acontecer as tais das espinhas dendríticas, das gêmulas lá nos neurônios, isso vai crescer, vai ser uma memória a longo prazo, aquele vai se tornar um hábito. Então eu pego o exemplo de Moisés, o positivo, e pego o errado e falo assim, eu tenho que me acostumar a dizer sim para Deus. E isso por meio dos projetos da igreja. E esse dizer sim é em dias comuns. Porque a gente chega na quarta-feira e Billy Graham tem uma frase que fala assim, ó, o de repente de Deus acontece em dias comuns. E é verdade. E aí destaca assim, ó, é interessante como o Senhor não apareceu para Moisés aos 40 anos, quando ele era fisicamente mais vigoroso e quando ele tinha aparatos para confiar em si mesmo sobre libertar o povo hebreu. O plano de Deus não havia mudado 40 anos depois, né, quando ele encontra lá na sarça ardente. Mas Moisés ele precisava estar pronto para tal. E é só quando Moisés fica pronto que ele pega e age e de repente, né, aparece para ele. Inclusive, a palavra da rede semântica é de repente. Já já vamos ter a palavra da semana com o Lucas, ele já está ali. E dessa vez eu não fiz relação, como normalmente sempre faço. Dessa vez eu só coloquei 5 palavras que veio na minha mente quando eu li de repente. De repente, eu li primeiro cotidiano, que são coisas do cotidiano. De repente, havia alguma coisa do cotidiano, de repente aconteceu isso. De repente, é algo inesperado, ou seja, a gente não está literalmente ali. Minha esposa comentou hoje comigo, falou assim, amor, eu amo minha família, mas se algum dia alguém brotar do nada aqui na minha casa, eu vou odiar, que eu gosto de preparar para receber. Então, você fica a dica, viu? Se alguém quiser vir, muito bem-vindo, mas avise, senão ela vai ficar daquele jeitão. De repente, nós precisamos estar prontos para os de repente da vida, porque de repente alguém quer discutir com você sobre alguma coisa. De repente alguém precisa que você seja exemplo para ele. A gente precisa estar pronto.
a gente precisa aceitar e a gente precisa seguir. Foi o que eu destaquei. O que você destacou desse momento hipertenso, Lucas? Rapaz, só os dois últimos textos aqui. Eu acho que do resto, que é o texto de Isaías e Atos. Não sei se você vai comentar isso agora. Não, pode arrochar aí. Então, assim, ó, desse início aqui, nós temos a história de Isaías, que ele achava que era um homem impuro. E aí você tem Atos também, a história de Saulo, que também teve uma complicação. Aí disso aqui, eu só destaco que Deus, ele nos perdoa, nos aceita do jeito que somos, e nossa conversa, a conversa para ser salvo sempre é com Deus. Agora vai dar certo? A conversa para nós sermos salvos é sempre com Deus. Então, Saulo não teve que conversar com os irmãos da igreja para ele virar Paulo. Ele conversou com Deus, com Jesus. Moisés, ele conversou com Jesus. Isaías, ele foi perdoado por Jesus. Então, se você se acha indigno, a sua conversa não é comigo, ou o que eu penso de você. A sua conversa a minha conversa é eu e Deus, né? Sou eu e Deus. Claro, eu vejo assim que algo importante é o relacionamento com os irmãos. Isso realmente é um fato. Mas o crucial é não fechar da porta. Porque é Deus quem realmente conhece. A gente comentando ali entre os amigos e tal, eu já falei muitas vezes sobre a responsabilidade que cai sobre a gente. Às vezes tem algo que a gente não quer fazer, por comodismo mesmo. A gente quer muitas vezes colocar para o outro, mas assim como um líder tem responsabilidade sobre seus liderados, um cristão também tem responsabilidade sobre aqueles que estão à volta dele. Quer seja família, quer seja amigo, quer seja, enfim. Pai, mãe. Mateus, inclusive, fala, não é para você já jogar, né, sair e falar, não, que se lasque para lá. Ou chegar já com os dois pés no peito. Não. Primeiro você e ele, depois você mais um. Se não der certo, chama a galera e tal. A gente precisa ter esse senso, né, de responsabilidade com o nosso próximo também. Sim. Sendo equilibrado como é a Bíblia, como é Jesus, você precisa olhar para as outras pessoas. Eu comento em alguns pontos, como o de Saulo, né, que é um ponto bem singular, que os cristãos ali não entendiam que ele era um bom exemplo, mas no caso específico dele, que pode ser o caso específico de N pessoas que não namorado, pessoal, todo mundo de gente boa. Você não tá segurando coisa, não fechando ele não, né? Não. Ah, então tá bom. Vai aqui, né? Mas o relacionamento com Deus é importante. Se você está bem com Deus, provavelmente você está bem com as pessoas. Pronto. Agora vamos chegar na quinta-feira. Quem é ele? O que você viu? Você destacou? Aqui vem falando um pouquinho. Eu gostei do rolê porque falou assim, ó. Qual era o objetivo dos acontecimentos sobrenaturais que Jesus fazia? Jesus realizou muitos milagres para aumentar a fé de seus seguidores, mas as pessoas logo seguiam a vida como antes. Seria o milagre a melhor maneira de levar as pessoas a crerem? O que é isso aqui? Muitas pessoas que Jesus fazia o milagre, eles receberam esse milagre, porque a gente sabe que não estão todos na Bíblia, porque não caberiam todos. Inclusive, tem um hino que fala isso, né? Se em tinta o mar se transformasse, em papel o céu também. E a linha ágil deslizasse, dizendo que esse amor contém e tal. E aí diz que acabava o mar e o céu seria pequeno. É bonito esse. Como é que é? Sublime Amor, pô, nome. Sublime Amor. Eu acho que é a segunda estrofe, viu? Mas enfim, Jesus realizava milagre, mas será que seria a melhor maneira de alcançar as pessoas? Pelo sobrenatural? Seriam os milagres a melhor maneira de levar as pessoas a crerem? Ainda assim, Jesus realizava os milagres. Jesus simplesmente agia sem esperar para ver se as pessoas tinham fé suficiente. Ele não usava poder sobrenatural apenas para conquistar seguidores. Ele estava revelando quem ele era. Sim. Então, muitas vezes, quando Deus agia, ele não agia única e exclusivamente para fazer todo mundo ser salvo, vamos dizer assim. Ele agia e deixava a liberdade da pessoa. E isso eu destaco muito na gente, porque às vezes eu quero fazer algo e quero que a pessoa esteja ali. Uhum. Entendeu? Tipo, reconheço que eu fiz, poxa, fiz não sei o que e tal. Jesus, ele faz as coisas, não é para ganhar a pessoa, é para mostrar da onde ele veio, qual é a origem dele.
Então eu, como cristão, também preciso fazer as coisas para mostrar em quem eu creio. E as pessoas Exatamente. irão ser salvas, irão batizar, de acordo com o que o Espírito Santo tocar e o que cada um sentir. O meu papel, assim como o papel de Jesus era revelar a glória do Pai através de milagre, através do amor, através... O nosso papel que eu vejo é também revelar a Deus através de uma compaixão, de um sorriso, de uma amizade, de uma compreensão, sabe assim? E as pessoas vão identificar de onde nós viemos, não com uma cobrança. Então, sempre que a gente for agir, por isso que eu vejo, e qual que eu vejo que foi o link aqui? Moisés, às vezes, ele queria agir para que as pessoas vissem que ele poderia fazer e que ele podia libertar. Quando ele começou a entender que não era sobre ele, era sobre Deus, as coisas começaram a mudar. Quando que as coisas vão começar a mudar na nossa vida? Quando a gente começar a entender que não é... Ah, não, eu vou fazer o TinaCast da melhor maneira, esse microfone aqui tem que funcionar top, tá? Cara, Deus sabe de tudo, botei para carregar um pouquinho, ele carregou. E Jesus me mostrou, inclusive, uma entrada aqui, olha. Eu nunca carreguei o microfone individualmente. Eu estou carregando a caixinha, porque a caixinha tem uma entrada aqui, aí eu coloco os microfones aqui dentro e carrego a caixinha, mas eu tô vendo que não tá sendo certo. Aí agora, a gente, nessa troca aqui, eu vi que o microfone tem uma entrada do mesmo cabo. Então eu tenho que carregar individualmente. Mas enfim, né? Foi providência. Foi providência. Então, assim, é o que eu vejo. Às vezes a gente é muito focado. Vamos fazer um mutirão, vamos fazer um evangelismo. Tem que batizar 40 pessoas, batiza 2. Poxa vida, não sei o que e tal. Tá vendo? Não adianta fazer mais e não sei o que. Cara, a gente fica muito focado no resultado agora. Foca no resultado e não foca em glorificar Deus, mais ou menos assim. E Moisés estava errando sempre nisso. Então, às vezes, a gente está tão empatado e tão atolado porque a gente está nessa mesma pegada. Poxa, interessante esse ponto seu, né? A gente vive num mundo também que corrompe a forma de pensar, mas a gente sempre tem a lição, que bom que a lição está levando para esse lado, né? Lembrar de Deus. Daqui, eu acho que você pontuou praticamente tudo dos pontos pelos quais eu queria falar. Rapaz, desculpa. Nada! Não, então vou falar mais alguma coisa aqui. O nosso convidado é o que fala tudo. Esse bicho é bocão demais mesmo, né? Tem um ponto aqui que você falou, que fala assim, ele estava revelando quem era e, mais importante ainda, que foi o que você disse, quem é seu pai. Então, você quer entender quem é Deus, dê uma olhada no que Jesus fazia, no que Jesus falava, o que ele queria passar para as pessoas. Por que você está com um problema? Não tinha pessoas com problema perto de Jesus? O que ele fazia? Então, se você parar e analisar o Evangelho, muitas respostas que você está procurando vão estar aí na forma que Jesus age com as pessoas. É interessante isso aqui. Eu ainda vejo aqui, ó. Jesus, ele se identificou, a declaração de Jesus dizendo eu sou, lá em João 8,58, ela faz referência à citação de Êxodo 34, onde ele fala, quando Moisés pergunta, quem é o Senhor? Ele fala, eu sou quem sou. Eu tenho um sermão, inclusive, que fala sobre Deus o Pai e Deus o Filho e a relação dele com o ser humano. E pelo que a gente consegue entender teologicamente, Deus que conversa com Moisés lá na sarça, Deus que cria o ser humano, Deus que visita o ser humano, é sempre Jesus. Sempre. Sempre Jesus. Porque nós temos uma passagem bíblica que eu não vou lembrar agora, mas você pesquisa aí, você vai ver, que fala que o Pai ninguém viu e a ninguém foi revelado senão ao Filho. Tem uma passagem, eu não lembro o texto exatamente. Eu não lembro o texto que fala, mas tem isso. Então, sempre que tem, porque muitos pregadores, inclusive, usam para dizer que o Antigo Testamento era Deus o Pai, o Novo Testamento Deus o Filho e depois o Espírito Santo. Só que todas as evidências que nós temos é que Jesus sempre esteve agindo, como Jesus é Deus e Deus é Jesus, tal, mesma coisa ali, se viu um, viu ao outro, vamos dizer bem assim. Mas em literalidade, nós temos essas revelações. E tanto é isso que quando, eu não lembro se foi Abraão ou se foi próprio Moisés, eu acho que foi Moisés que tem uma conversa com Deus e pede para ver a Deus. Sim, foi Moisés. E aí Deus pega e fala assim, é o seguinte, tá vendo aquela fresta ali?
eu vou passar rapidinho, você vai conseguir ver o reflexo das minhas costas. E Ellen White fala que quando isso acontece, os cabelos dele ficam todos brancos. Sim, na hora. Pela glória de Deus e tal. Ou seja, ele viu e se ele viu, e a Bíblia fala que ninguém viu a Deus, então isso já é um sinal de que aquele não era Deus o Pai, senão estava tratando de Deus o Filho, de Jesus. E a gente tem várias evidências. E Jesus, ele está sempre procurando estar ali, mostrando para a galera que ele é o enviado de Deus. Porque Lúcifer não acreditou nisso. Fez com que Eva também não acreditasse nisso. Os judeus não acreditavam, eles pediam sinais aqui, inclusive fala. Até hoje as pessoas não acreditam. Todos os milagres de Jesus serviam para validar a afirmação da sua identidade. O futuro da igreja seria construído sobre a compreensão de que Jesus foi enviado do céu. Quando a gente fala desse tema aqui, o tema que eu mais gosto na Bíblia é Trindade. Por algum motivo. Eu curto demais. E nesse específico. Mas eu gosto muito de Trindade. Eu sei que tem muitas pessoas que discordam desse pensamento. A gente sabe, Sim. Né? E com certeza talvez vai vir alguém que tem alguma dúvida sincera e honesta. E vem mesmo, porque é difícil. Normalmente não vem, não. Não vem. Normalmente só acredito de longe, mas pode falar com nós. Por com toda humildade. Aí, ó, tá aí o convite, né? Não, com toda humildade mesmo assim. Porque tem alguns textos que deixam a gente na dúvida, né? Sim. Claro que também tem um texto na Bíblia que fala em Isaías, os seus pensamentos são maiores que os meus. Tem coisas que a gente não vai entender na completude, né? Isso. Deixa eu ver tua luzinha, se ela tá acesa. Então tá bom. Tô olhando agora. Fica de olho na luzinha. E aí, quando você olha para Jesus, nós afirmamos essa filosofia, teologia adventista, acredita que Jesus estava ali no Antigo Testamento e no Novo, que eles são só. E aí tem Deuteronômio capítulo 6, verso 4, a palavrinha lá, único, que é para Deus, que é a palavrinha Yahid no hebraico, que significa único absoluto, e não Errad, único composto. Porque o hebraico tem duas palavras para único. Então, você tem... o Antigo Testamento caminha para um Deus plural. E aí você tem, no Novo Testamento, Jesus falando em João aqui, eu sou Deus. E ele fala outro momento, eu sou Deus. E aí eles falam assim, deixa eu te falar, nós somos filhos de Abraão, quem é você? Vocês não estão entendendo. Eu sou antes de Abraão. Então, Jesus ele começa dizendo que é Deus, e aí vem as perguntas e dúvidas sinceras. Às vezes de algum irmão, ele está ali quietinho, ele deixa essa dúvida. Porque tem alguns momentos que Jesus fala assim, pai, o senhor pode afastar o cálice, né? Aí a pessoa fala assim, então, Jesus não estava conectado? Então, tem alguns, por exemplo, tem uma pergunta, a gente pode responder aqui rapidamente, que fala assim, Deus morre? Aí a pessoa fala assim, não, já escutou isso? Já. Jesus morre? Morre, Jesus morreu. Mas Deus morre? Não. Jesus é Deus? Aí a pessoa... Então, mexe com a cabeça da pessoa, mas tem uma explicação simples, inclusive eu vi do Rodrigo Silva, eu já escutei umas 4. Mas a do Rodrigo Silva é muito simples, é legal, você tá no YouTube aí daqueles podcasts que ele participa com o Thiago Nigro, e ele dá um exemplo assim, em Filipenses capítulo 4, depois você pode abrir em casa, lá está falando, não sei se é Filipenses 2 ou 4, mas Jesus, ele é Deus, e ali em Filipenses, nós temos um texto em que afirma que Jesus, ele decidiu se humilhar, ele decidiu esvaziar de si. Então esse texto está lá em Filipenses, né? E aí o que acontece? Pega o seu celular que o GPT vai ser mais rápido, não? Eu acho que vai. Se abrir Filipenses aqui, eu encontro. Mas assim... Então anda pra trás, você tá em Apocalipse, Pedro, João? Tô subindo. Toma, vai abrindo aqui pra mim enquanto eu falo. Aí o exemplo é o seguinte, se você tem um milionário e você tem uma Ferrari, se o milionário ele estiver andando na rua, no sol quente de lascar na frente da igreja, ele ainda é milionário. Se o Neymar anda aqui na frente, ele ainda tem muito dinheiro. Se o Neymar estiver andando de bicicleta, ele ainda é o Neymar, ele ainda é famoso, ele ainda tem muito dinheiro. Ele andar de bicicleta significa que ele não tem mais dinheiro? Que ele é pobre? Que ele não é mais o Neymar? Pelo contrário. Jesus ele continuou sendo Deus, mas ele decidiu deixar um dos atributos na garagem, vamos dizer assim, né? Ele decidiu ser exemplo, e olha só o que diz Filipenses capítulo 2, verso 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E resume um pouco a lição, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a... Ele se esvaziou e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até morte de cruz. Então,
Se você for lá em Atos capítulo 2 e ler os primeiros versos, também vai estar dizendo que Deus morreu e ele livrou da morte. Então Jesus ele foi o exemplo para nós até na morte. Para ser exemplo, ele falou assim: eu vou confiar no Pai, nós somos um, mas isso é um mistério, né, também da Trindade. E ele foi um mordomo fiel. Nós precisamos ser que nem Jesus. Jesus ele se humilhou por amor a nós e nós temos que o fazer por amor ao próximo. Interessante isso. Então, eu gosto muito desse tema da Trindade e Jesus é exemplo, né? Mais uma vez aqui, tratando de quem ele é. Eu vejo que a gente tem a nossa compreensão muito limitada. É igual, por exemplo, essa semana um cara pegou e falou assim: cara, você acredita que eu tava com a minha garganta inflamada demais? E aí o doutor falou que se eu tomasse água gelada ia dar uma aliviada. Eu falei: como assim água gelada pra garganta, não sei o quê? Não consegui entender isso. Não, mas eu tomei, né, que aliviou e tal. E aí a gente pensa, quem tá na área da saúde lembra que a inflamação, a gente tá falando de dor, rubor, de calor. E quando você tem uma inflamação, se você coloca realmente, não é bom para as cordas vocais, não é bom para a nossa fala, mas a inflamação realmente vai ser aliviada com água gelada. Quem sabe, quem já ouviu falar sobre o assunto, entende um pouquinho, faz sentido. Para ele que estava falando para mim que não entendia, não fazia sentido nenhum. Então, às vezes, quando eu viro para Deus e falo assim, cara, essa trindade não me faz sentido nenhum. Deus olha e fala, ô, é porque tu não faz ideia. Mas é tão simples. E um dia, se Deus quiser, a gente vai entender. O mais importante é ir pro céu, né? Esse é o mais importante. Sexta-feira, segurança, fechamento, para finalizar. Tá acabando, fica aí, viu? Não vai embora, não. Porque depois do Lucas fazer o primeiro comentário dele, ele vai falar a palavra da semana. Legal. Agora. Verdade. E assim, o que eu vi de segurança? Quando Moisés estava lá há 80 anos já do rolê, para ele já não fazia mais sentido nada. Já tinha tudo acabado. Então, ele estava sem confiança. No entanto, depois que ele aceita a tarefa, de todo o coração, Deus abençoa a pronta obediência de Moisés e ele começa a se tornar eloquente, confiante, calmo e devidamente preparado para a missão. O que você destacou dessa sexta aí para nós? Vou destacar rápido aqui 2 pontos simples aqui. Eu vou te dizer assim, você quer ser uma pessoa grande, ter a verdadeira grandeza? Então se entregue nas mãos de Deus por completo, humilde. Você quer ter um caráter melhor, você está com uma vida complicada, você não está sentindo a presença de Deus? Então se entregue a Deus. Como eu me entrego a Deus? Dedique-se nas coisas dele. Tenha um estudo da Bíblia diariamente. Seja fiel nos dias comuns, que o dia extraordinário vai ser só mais um dia para você. Então, esses são, eu acho que os 2 pontos que eu queria trazer aqui. E eu acredito que nosso tempo está avançado, senão eu vou contar uma historinha rápida. Conta aí, ué. Nós não tem tempo, não. O tempo é nosso, nós que decidimos. Eu que tô sentindo assim. Aí você conta, quem quiser esperar, isso vai fazer o quê? Fazer o quê? Não, essa história aqui, eu acho que quem ficar até o final nunca mais vai esquecer dessa história. Pronto, aí. Nunca mais. Essa é uma história real que aconteceu ali nos Estados Unidos. Eu não lembro o local correto, mas eu tenho um livro em casa dessa história. Você pode me procurar depois. E essa história teve uma guerra civil ali nos Estados Unidos e foi recrutados jovens, né? Teve um processo de recrutamento. E se alguém recrutasse no seu lugar, você foi chamado e eu não, e eu me alistasse no seu lugar, você não precisava ser mais chamado. E aconteceu isso com um rapaz de uma igreja. E a filosofia ali daquelas pessoas da igreja era não irem para a guerra. E esse rapaz foi chamado e um amigo dele que queria muito ir para a guerra falou: não, eu vou no seu lugar, eu não fui chamado. E aí esse amigo foi para a guerra, meses depois esse rapaz morreu. E aí chegou para ele a carta que ele tinha morrido, o amigo, enfim. E aí se passou algum tempo, depois ele foi chamado novamente. E ele enviou uma carta dizendo que ele não poderia ir porque ele havia morrido na guerra. E teve o julgamento e de fato ele ganhou. Então, o que eu quero dizer? Se você se sente indigno de participar das coisas da igreja, se você se sente indigno de vir para a morada, de participar do TinaCast, não sei como está a sua vida. Você tem que lembrar que Deus ele vai assumir seu lugar. Essa história representa bem. Jesus ele morreu no meu lugar. Ele se sacrificou por mim. O pouco caráter que você acha que você tem, ou a falta de habilidade, Deus vai suprir se você se colocar nas mãos dele. Acho que essa história valeu a pena ter esperado. Com certeza, com certeza. Palavra da semana. Olha, eu diria
eu tô entre comum e ordinário, porque eu acho que a gente tem que ser fiel nos dias comuns. O que você me aconselha? Uau, a palavra é toda sua. Então rapaz, eu acho que eu vou dizer comum. Pode ser comum? Pronto, Comum. A palavra da semana é comum. Uma coisa que eu destaquei aqui, para a gente finalizar a nossa sexta-feira, é que Moisés ele estava sem segurança, mas ele passou a confiar em Deus. A diferença do Moisés de 80 anos para o de 40 é que o de 40 tinha muita confiança em si. E o de 80 passou a ter muita confiança em Deus. A lição até destaca um pedacinho onde diz assim, onde Moisés, no fracasso de Moisés ao matar o egípcio, foi o triunfo de Deus em ferir o Egito. Porque o Egito perde um príncipe, que Moisés era um príncipe do Egito, possível futuro faraó, então perdeu, foi ferido, e o povo de Deus ainda teve ali, Moisés ele teve um tempo pessoal para conseguir estar preparado para a missão, e o povo de Deus conseguiu ter aquele libertador que tanto esperava. Aqui no finalzinho fala assim, ó, a pessoa que confia na força divina efetua sua obra com fidelidade e atingirá a verdadeira grandeza. Se Moisés tivesse confiado em sua própria força e sabedoria, aceitando ansiosamente o grande encargo, teria evidenciado a sua completa inaptidão para essa obra. Então, a própria negação de Moisés 5 vezes lá, que ele falou, não posso ir por causa disso, não posso ir por causa daquilo, já era um exemplo de que ele já estava preparado para tal. E aquela ansiedade lá atrás já era um exemplo de que ele não estava preparado para a missão. Então, a nossa ansiedade e a nossa confiança em Deus vai mostrar se nós estamos ou não no caminho certo. Estamos ou não nos preparando. O último momento da lição diz assim, ó, Deus conosco é a certeza de nossa libertação de pecado, a segurança de nosso poder para obedecer à lei do céu. Então, assim, o dedicar tempo, o dedicar, como é que fala? O acreditar em Deus, mesmo que está indo contra a nossa vontade, contra aquilo que a gente pensa que é o certo, tarará, ele vai fazer toda a diferença. A gente só vai conseguir identificar isso tendo uma comunhão diária. Então, o que eu vejo, que eu tiro da lição dessa semana sobre o encontro com Deus é justamente esse ponto, que nós precisamos nos colocar à disposição dele, porque muitas vezes o que eu penso que vai funcionar, não funciona. Só que se eu tiver alicerçado com Deus, até no erro vai funcionar. Eu escutei uma frase essa semana e eu finalizo com ela e cada um interprete da maneira que quiser, que dizia assim, ó, o que é bom de viver não é bom de contar. E o que não é bom de viver é bom de contar. Você não vê Moisés falando sobre a vida de regalia, né, que ele teve no Egito. Verdade. Não vi. Porque não ia ter influência nenhuma pra gente hoje. Mas todo o perrengue que ele passou, com o povo reclamando, com o faraó, e o medo, e a sarça, não sei o que, não foi bom de viver. Mas foi muito bom de ser contado. Então que nós tenhamos uma vida que possa ser boa de ser contada e boa de ser vivida ao lado de Deus, que às vezes para esse mundo vai ter uma conotação ruim. Finaliza com uma oração, quiser comentar mais alguma coisa, mas finaliza orando para a gente. Só agradecer pelo convite, né? Nós que agradecemos a disposição de Lucas aí, Caetano. Eu agradeço, sou muito fã de você, já falei que esse projeto tem salvado a vida, não sei de quantas pessoas, mas a minha tem ajudado, pelo menos na espiritual, uma cidade distante, sem a presença de muitos adventistas. É muito bom para nós. Amém, amém. Que Deus seja louvado. Ora para nós, Lucas. Oremos. Querido Senhor Jesus, muito obrigado por esse projeto que nasceu no coração do Gustavo, que o Senhor venha também morar na nossa vida, dentro do nosso coração, amém. Que o Senhor possa sempre estar conosco nas nossas atitudes e que nós possamos lembrar que o Senhor sempre está disposto a nos dar uma nova chance, uma vida nova, uma folha em branco, porque o Senhor nos ama e está disposto a nos perdoar para nos salvar. Amém. Obrigado por tantas bênçãos, esteja conosco, é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado você que ficou até o final. Lucas, mais uma vez, obrigado demais, maninho, por aceitar esse desafio, viu? Sempre muito bom tê-lo conosco. Eu que agradeço. Pode sempre. Obrigado, um feliz sábado. Curte, compartilha, comenta aqui, miserável. E no próximo episódio a gente se vê. Valeu, galera!
Tchau!